Curso de Física 2, continuando aí com a parte de fluidos. Na aula passada nós falamos do fluido em repouso, falamos aqui da pressão hidrostática exercida por um fluido. E naquela aula nós mostramos que a pressão ela vai depender da profundidade H e não depende de dimensões horizontais. Se você está num líquido em equilíbrio, um líquido em repouso, um fluido aqui em repouso, e você avança para a direita, para a esquerda na horizontal, numa mesma horizontal, a pressão exercida por esse fluido, ela é constante se você avança na horizontal. Conforme a figura mostrada aqui, se você avança ao longo dessa linha, a pressão hidrostática não vai mudar. Então tá, baseado nesta informação, vamos falar aqui rapidamente sobre a pressão manométrica. A pressão manométrica é a diferença de pressão. Então vamos supor que você tenha, por exemplo, vou desenhar aqui. Vamos supor que você tem aqui um tanque. E você quer saber qual a diferença de pressão entre esses dois pontos. Aqui você tem uma pressão P0, aqui você tem uma pressão P. Essa diferença de pressão, P menos P0, que na verdade é ρ GH, isso é a pressão manométrica. Quem é responsável por essa diferença de pressão é a coluna do fluido, que vai de um ponto até o outro que você está estudando. Então, isso é a pressão manométrica. Vamos ver aí então um exemplo de grande importância, inclusive, para nós. É o exemplo que fala do mergulhador. Então, o problema diz o seguinte: um mergulhador raciocina que se um respirador de 20 centímetros funciona, um respirador de 6 metros também funciona. Então, isso é um raciocínio errado. Vamos adiantar aqui rapidinho, então, por que isso é um raciocínio errado. Se esse mergulhador insensatamente utilizar um tubo como esse da figura, aqui é um tubo que vem até o respirador, que vem até o mergulhador. Esse tubo tem um comprimento L. Ele tem um comprimento L. Se ele utilizar um tubo desse aqui de comprimento L de 6 metros, qual é a diferença de pressão ΔP entre a pressão externa sobre ele e a pressão do ar em seus pulmões? Por que esse mergulhador corre perigo? Então essa é a pergunta. Então eu vou fazer uma simplificação desse problema aqui. Aqui está o tubo que comunica, que faz a comunicação entre a superfície, a interface água-ar, e a boca do mergulhador. Então eu vou dar uma simplificada nisso. Então nós vamos ter uma situação mais ou menos assim.
é um tubo e aqui a boca do mergulhador. Isso aqui tem uma profundidade L. Então, simplificando aí, eu vou representar isso aqui como sendo os pulmões, né, do mergulhador. Então, nós vamos ter a pressão externa nos pulmões do mergulhador e aqui a pressão atmosférica. E lembrando que isso aqui está imerso em água. Então, existe um ΔP entre essa pressão e a pressão atmosférica. É isso que a gente quer saber. Então, nós vimos que a pressão aqui nessa região e a pressão aqui, que é igual à pressão aqui, ela é dada essa diferença de pressão é dada pela pressão manométrica desse fluido. P menos P0 é esse ΔP, que é igual a ρGH. É isso. Então, esse ΔP é ρ, que é a massa específica da água, que vale 1000. Gravidade 9,8. E a altura, a profundidade é de 6 metros. Aqui. Então, isso aqui são 6 metros. Quando você faz essa conta, você vai encontrar que essa pressão, essa diferença de pressão, ela é de 5,9 vezes 10 à quarta em newtons por metro quadrado. Newton por metro quadrado é o Pascal. Então, você poderia dizer assim, 5,9 vezes 10 à quarta Pascal. Isso é o ΔP. Bom, essa pressão, ela é cerca de... o que é a pressão atmosférica? Se você pegar esse ΔP e escrever sobre a pressão atmosférica, você tem lá 5,9 vezes 10 à quarta sobre 1,01 vezes 10 à quinta, que é a pressão atmosférica. Isso dá aproximadamente 0,6. Ou seja, isso aqui é cerca de 60% da pressão atmosférica. Essa diferença de pressão é suficiente para fazer com que esse cara aqui, não consiga nem inflar os seus pulmões para receber o ar que vem daqui. Então, esse mergulhador a 6 metros de profundidade vai tentar de maneira... vai tentar sem sucesso a realizar a respiração aqui embaixo.
Então o mergulhador experiente ele já sabe disso e não vai se atentar a fazer um tipo de experimento desse. Ele não consegue inflar os pulmões para receber o ar que vem aqui da atmosfera. Um outro problema, um outro exemplo aí, é o exemplo dos vasos comunicantes. Um tubo em forma de U, conforme mostra a figura do problema, contém dois líquidos immiscíveis, líquidos que não se misturam, por exemplo, óleo e água. Eles estão em equilíbrio estático. No lado direito existe água, então aqui nós temos água. A massa específica da água é 998 kg por metro cúbico. E no lado esquerdo existe óleo, conforme mostrado aqui. Óleo de massa específica desconhecida, ρx. Os valores das distâncias estão indicados na figura. L vale 135 milímetros e D vale 12,3 milímetros. Qual é a massa específica do óleo? Então aqui é L e aqui é uma distância que é L mais D. Todas essas distâncias foram informadas aqui. Então aqui, ó, você vai lembrar o seguinte, ó, você vai lembrar que a pressão nesse ponto aqui, ó, a pressão nesse lugar aqui e a pressão nesse lugar aqui, considerando que você está na interface aqui água, óleo, aqui é água. Então, se você pegar um ΔH infinitesimal aqui, ó, uma distância muito próxima dessa interface, mais uma distância abaixo, você estará aqui na água e aqui na água. Então você pode falar que a pressão entre esses dois pontos, vou colocar aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto B, ponto A. A pressão em A é igual à pressão em B. Então vou escrever aqui, ó, pressão em A igual a pressão em B. O que é a pressão em A? A pressão em A se deve, vou colocar aqui duas parcelas. A pressão em A se deve à pressão exercida pela coluna de óleo mais a pressão atmosférica. Então, isso aqui tem a contribuição da coluna de óleo e tem a contribuição da pressão atmosférica aqui, ó. Aqui tem a contribuição da coluna de água e a contribuição da pressão atmosférica. Aqui, ó, que vai estar atuando aqui, ó, tubo aberto, tubo aberto, tubo aberto. Então, escrevendo aqui, nós temos a pressão exercida pela água mais a pressão atmosférica. Ó, pressão atmosférica aqui, pressão atmosférica vai para lá subtraindo, cancela. Vai ficar pressão exercida pelo óleo, pressão exercida pela água. A pressão exercida pelo óleo, eu vou chamar isso aqui de H1, tudo isso aqui de H1, e isso aqui, ó, de H2. H2 é essa distância aqui, ó. Então, pressão exercida pelo óleo, quem é? É densidade do óleo, ρgH, então é
densidade do óleo vezes gravidade vezes o H1. Chamei de H1 aqui, ó. Que é igual pressão exercida pela água, ρ da água, gravidade vezes o H2, aqui, ó. Cancela H, o H vai para lá dividindo, cancela. Então, nós vamos ter que o H2, nós vamos ter que o ρ desse óleo, ρ do óleo, é igual ao ρ da água vezes o H2 sobre, passa o H1 para lá dividindo, H1. Então aqui, ó, calculando o ρ do óleo, ou seja, a massa específica do óleo, vou substituir aqui, ó, massa específica da água, 1000 kg por metro cúbico, está aqui. Vou substituir o H2. Quem é o H2? H2 é isso aqui, ó, L. L. Quem é L? Foi dado aqui, ó, 135 milímetros. 135 milímetros. Então, 135 vezes 10 a menos 3 metros. Quem é o H1? O H1 é todo o H2 mais D. É o L mais D. Quem é o L? O L é 135 milímetros e o D, esse D aqui, é o 12,3 milímetros. Por isso que eu coloquei aqui, ó, em evidência 10 a menos 3 metros. Finalizando essa conta, nós teremos 915. Qual é a unidade? Quilograma por metro cúbico. Repare que cancelou metro aqui e permaneceu essa unidade. Quilograma por metro cúbico. Por isso que o óleo fica com uma coluna mais elevada que a coluna de água. O óleo é menos denso, fica na parte superior.